Quais são as mensagens da espiritualidade dentro dos arcanos maiores? Eu sou Bob Monteiro, aqui do Espaço Arte Tarô, e vamos entender um pouco sobre essa relação da espiritualidade com os arcanos maiores. Primeiro é preciso entender que o tarô, ele é um oráculo que pode ser usado em tudo em nossas vidas. Mas mesmo ele agindo como um GPS de tudo aquilo que a gente for buscar, ainda assim há algumas regras para quando se é um tarólogo profissional, para que você possa entender essa relação da espiritualidade com os arcanos maiores. Uma dessas regras que eu coloquei aqui, que é preciso ter em mente, que o tarô ele é uma ferramenta que traz possibilidades e tendências. Eu já dei alguns exemplos de você ver a previsão do tempo quando você vai viajar para uma cidade do litoral. Então ele traz possibilidades e tendências. Haja vista, e tudo pode acontecer amanhã. Muitas vezes você vê a previsão do tempo para uma viagem que você vai fazer no litoral e vai dar que vai chover. Mas você chega lá e de repente caiu uma garoa e o dia ficou lindo. Então são possibilidades e tendências. Mas quem segue ou não as informações do tarô é você. Todos nós possuímos o direito do livre-arbítrio, de escolher ou não. Então essa é a primeira regra. É entender que é você que decide, né? Você é livre para seguir as orientações do tarô ou não. Uma segunda regra que é muito certa e ela tem que ser presente para vocês, meus alunos, e para vocês que estão ouvindo, é que o tarólogo precisa dominar o referencial teórico. Por quê, gente? Porque uma carta de tarô, ela possui muita informação. Cada símbolo, cada código, cada elemento dentro de uma carta, dentro de uma cena, ela traz uma informação. Até a moldura branca, muitas vezes dentro de uma carta, deixa eu ver se eu tenho uma carta para mostrar aqui. Até uma moldura, muitas vezes, uma moldura branca como essa, numa tiragem de tarô, ela te traz uma informação. Então, o que o tarólogo precisa ter? Um grande referencial teórico para poder aprimorar as suas perguntas. Por exemplo, quando uma consulente chega e fala: será que ele pensa em mim? Olha como você limita a capacidade do tarô, que é gigante, que tem muito mais respostas do que perguntas. Então, quando você faz uma pergunta dessa, você limita o tarô a responder sim ou não. E sendo que o tarô, gente, ele tem muito mais o que dizer para você. Então, o que você precisa? Ter um grande referencial teórico, entender da força do número dentro daquela carta, entender dos elementos, entender do símbolo, da força do naipe, saber que o naipe possui um elemento. Muitas vezes a carta faz menção numa outra. Não é porque é o naipe de espadas que tudo quer dizer que é só pensamento e comunicação. Então você tem que ter esse referencial teórico. E um terceiro também muito importante, principalmente para os tarólogos, é estar em contato com o seu tarô sempre. Mesmo que você não seja um tarólogo profissional, você não use a ferramenta do tarô como profissão. O tarô serve para você como autoconhecimento, para que você consiga se orientar dentro dos seus projetos, da sua profissão. Então o tarô ele é um guia para você, um GPS pessoal. Mas ainda assim, esteja conectado com o seu tarô. Pegue seu tarô diariamente, lance perguntas. Cada vez que você olhar aquela carta, você vai ver algo novo e algo diferente, que vai te chamar a atenção. Agora, já sobre a espiritualidade, a gente precisa fazer uma observação que a espiritualidade faz parte, sim, do contexto do tarô, do jogo de tarô. Ela traz informações, ela traz orientações. Muitas vezes existem tarólogos que têm uma relação mais profunda com a espiritualidade, né? São tarólogos que seguem a sua religiosidade dentro do kardecismo, do candomblecismo, da umbanda. O que o valha? Então ele tem essa relação maior com a espiritualidade. O que não quer dizer que um tarólogo que seja cético, que acredite só naquela ferramenta que ele estudou, que ele vem trabalhando há anos,
tenha que ter uma relação com a espiritualidade. Não tem. É a mesma coisa quando a gente fala os meus alunos me perguntam: Bob, precisa consagrar o tarô? Precisa consagrar o baralho cigano? Gente, isso vai de pessoa para pessoa. Quando ele tem essa ligação com o mundo espiritual, dentro das suas crenças, se ele é da Umbanda, ele pode consagrar o tarô, o baralho dele, com um caboclo, com um preto velho, com uma entidade qualquer que ele tenha uma relação maior. Se é dentro do candomblé, a mesma coisa. Se ele não tem nenhuma relação, mas ele acredita nos elementos da natureza, ele pode consagrar com incenso, com os cristais. Ou se ele ainda não consagrar, também está tudo certo. Que eu digo que são as leituras, os métodos de leitura. Quando o tarot vai fazer uma leitura técnica, com todo o referencial e conhecimento que ele tem, ele faz uma leitura tão boa quanto quando um tarólogo vai fazer uma leitura mediúnica, né? Com orientação dos seus mentores espirituais. Então não há diferença. Então eu digo para vocês, a espiritualidade ela vai de tarólogo para tarólogo. Mas a questão hoje abordada é quais são as mensagens da espiritualidade dentro dos arcanos maiores. Existe? Claro que existe. E muita. Começamos aqui, olha, pelo louco. Quando a gente olha para a carta do louco, qual seria a mensagem da espiritualidade para a carta do louco? Ela fala aqui, né? Mais responsabilidade com a sua fé, com a sua crença, com seus atos, com o que você está fazendo. Seja mais consciente, não seja tão ingênuo. Carta do mago, tenha mais ligação com o mundo espiritual. Não é porque você domina o seu conhecimento que não existe uma força superior. Esteja certo que você não está só, que existe uma força maior. Carta da sacerdotisa. Aprenda a usar a sua fé oculta. Aprenda a ouvir o seu sexto sentido. Ouça os sinais que o universo manda para você. Carta da Imperatriz. A sua fé é que faz nascer tudo aquilo que você busca cocriar. É o poder da sua fé que emana a positividade das coisas que você busca. Temos aqui carta do Imperador. Não seja tão impositivo naquilo que você acredita. As pessoas são livres para seguir aquilo que elas creem, aquilo que elas acham ser certo. O que é certo para você não é certo para mim. Temos aqui a carta do Papa. Conhecimento é a chave de qualquer porta que você vai abrir. Se você tiver fé e acreditar, você encontra a chave certa. O que mais que vem aqui? Enamorados. Seja mais doce com a vida. Aprenda a fazer as escolhas com o coração. Todas elas terão um preço. Mas aprenda a fazer a escolha com o coração. O que mais? Carta do carro. Tenha clareza na sua condução. Tenha certeza do caminho que você está seguindo. Porque todos eles levarão a algum lugar. Será que o lugar que você está se encaminhando é um lugar de luz? O que mais que depois do carro? A força. Não deixe a vaidade absorver você. Domine a sua fé interior. Domine a sua vaidade. Sabe aquela coisa de você falar, a minha crença, a minha fé é maior ou melhor do que a sua? Carta da força. Eremita. Descubra a luz que há dentro de você. Não existe luz no fim do túnel. Quando você crê, você descobre a sua luz interior. É ela que importa. Quem mais que vem? Roda da fortuna. Os aspectos kármicos fazem parte da vida de todo mundo. Muitas vezes você está rindo da montanha-russa. De repente você se vê preso dentro do trem fantasma. É esperar que alguém vai e tire você dali. Mas o ciclo gira. Então não se vanglorie hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quem mais? Carta da justiça. Não seja tão racional. Tenha compaixão.
Aprenda a ter fé naquilo que você não vê. Quem mais que vê? Carta do pendurado. Busca o equilíbrio. Às vezes você precisa parar e entender o que acontece à sua volta. Do que estão falando para você faz sentido para a sua vida. Não se prenda a falsos profetas. Busca o equilíbrio, mas o equilíbrio seu, emocional. Quem mais que vem? Morte. Eu até fiz questão de anotar aqui, né? Não se perca no ceticismo. Nada como um dia após o outro. E a morte não é o fim. Ela é o começo. Temperança. O campo da espiritualidade se aplica a todos. Cada um tem a sua fé. Muitas vezes, a fé dele não é melhor do que a sua. Mas nem a sua é melhor do que a dele. Respeite a fé dele para que ele respeite a sua. Diabo. Cuidado com a vaidade. Não é porque a sua igreja é nababesca que ela é a única que importa no universo. Não se prenda àquilo que você vê. O milagre muitas vezes acontece fora da igreja. Quem vem? Torre. Por pior da situação que você esteja sofrendo, você não está sozinho. A ruína pode acontecer a qualquer momento. Mas também nós temos aqui a manifestação espiritual e celestial. Você nunca vai estar só. Há sempre uma força que vai segurar você, que vai amparar a sua queda. Mas você precisa acreditar. Quem vem? Estrela. Seja sentinela, seja observador. Não abaixe a cabeça para tudo. Argumente quando você achar que não está certo. Lua. Saiba diferenciar a fé. Muitas vezes você vai encontrar falsos profetas, lobos em peles de carneiro. Ainda assim, questione, para que você não seja devorado no futuro. Sol. A luz é a evolução de tudo. É a luz que traz clareza. Clareza para o seu relacionamento, clareza para a sua vida pessoal, clareza no seu profissional. Busque sempre a luz. Nunca a escuridão, que você vai sempre encontrar o caminho. Julgamento. Todos nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Cuidado com a língua. Não saia julgando. Porque a língua é o chicote da bunda. Carta do mundo. Tudo corre bem quando você faz o bem. Tudo acontece de melhor quando você deseja o melhor. Nós vivemos a troca. Quando você dá, você recebe. E vai ser sempre assim. Seja nesse mundo ou no próximo, vai ser sempre essa troca. Nada é só para você. Você dá e você recebe. Gente, esses são alguns pontos de visão dentro da espiritualidade como conselho nos arcanos maiores. Se vocês tiverem alguma questão que vocês gostariam de saber, deixe seus comentários, pode mandar perguntas, que eu teria o maior prazer em respondê-los. Siga, curta e compartilhe e faça parte da família Espaço Arte Tarô. Beijo do Bob.